Os buracos negros misteriosos e mortais no espaço são conhecidos por todos, mas apenas alguns sabem sobre os buracos negros desta Terra. Bem, não são exatamente buracos negros, mas os azuis encontrados nos oceanos e mares, que cobrem mais de 70% desta Terra. Assim como os negros, esses buracos azuis também são perigosos e podem ser chamados de cemitério oceânico. Surpreendentemente, os buracos azuis não são os únicos presentes nas águas da Terra. Existem milhares de outros que permanecem misteriosos para os cientistas, mesmo após todos esses anos. Bem-vindo ao Techland. Junte-se a nós enquanto descobrimos quão perigosos são os buracos oceânicos, o que mais está escondido nas profundezas e quais segredos os cientistas esperam desvendar. Alguns cientistas afirmam que há mais informações sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo de nossos oceanos. Sem dúvida, estão certos. Até os buracos negros no espaço foram descobertos muito antes dos presentes em nossos oceanos. Você pode ter visto um sumidouro em algum lugar, e se não, certamente já ouviu falar da Depressão de Catara, frequentemente chamada de maior sumidouro do mundo. Ela cobre cerca de 7.500 milhas quadradas no deserto do oeste do Egito. Os sumidouros são cavidades no solo formadas quando a água erode camadas rochosas subjacentes. Podem ser causados por fatores naturais e humanos e são comuns em terrenos compostos por uma camada de rocha subterrânea macia, como sal ou calcário. No entanto, os sumidouros não se limitam à terra firme. Eles também são encontrados nas águas. Um sumidouro oceânico, mais comumente conhecido como o buraco azul, é uma grande cavidade marinha formada por recifes de coral e calcário que ocorre perto de uma ilha. Após a descoberta de milhares desses buracos azuis ao redor do mundo, mergulhadores recreativos e pescadores passaram a se interessar por esses buracos. Mas como eles se formam nos oceanos? A resposta, como era de se esperar, é que todos os buracos azuis eram inicialmente sumídoros terrestres que foram posteriormente preenchidos com água do oceano, seja água marinha fresca ou mista. A formação de buracos azuis originais ocorreu durante eras glaciais passadas, quando a água do oceano congelou, fazendo com que os níveis do mar baixassem 400 pés ou 122 metros abaixo do que estão agora. Esse processo pode levar mais de 100.000 anos. Na época, a água doce da chuva erodiu as rochas de calcário costeiras, formando cavernas. Muitas dessas aberturas desabaram e foram preenchidas com água salgada à medida que a Terra aqueceu novamente e os oceanos subiram. A vida nos buracos azuis se adaptou ao ambiente de baixo oxigênio e é impulsionada pela energia produzida por bactérias que realizam a fotossíntese com sulfato em vez de oxigênio. Os cientistas estudam a vida nos buracos azuis, pois isso pode oferecer uma visão de como era a vida na Terra há milhões de anos, quando os oceanos eram anóxicos. Pesquisas científicas nesses buracos azuis podem nos ajudar a aprender mais sobre como a vida poderia existir em outros planetas. A vida microbiana foi descoberta nas profundezas dos buracos azuis, e muitas dessas bactérias eram desconhecidas pela ciência na época. Elas consomem enxofre, sugerindo que condições semelhantes poderiam existir em luas como Europa de Júpiter e Encélado de Saturno, sob as crostas de gelo. Os sumidouros, sejam azuis ou terrestres, são geralmente o resultado de superfícies à base de carbonato ou calcário, entrando em contato com a água ao longo do tempo. A água dissolve o calcário, levando à formação do sumidouro. Um dos buracos azuis mais profundos conhecidos, o Dean's Hole, nas Bahamas, despenca 663 pés ou 22 metros, mas a maioria tem aproximadamente a metade dessa profundidade. Na Flórida, há cerca de 20 buracos azuis verificados, situados a cerca de 20 metros da costa. Assim como os buracos negros atraem cientistas, os buracos azuis têm despertado interesse, levando a mais explorações. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA,
começou a explorar um enorme buraco azul ao largo da costa da Flórida em agosto de 2020, chamado Green Banana, que é maior e mais profundo que os buracos azuis vizinhos. A missão da NOAA visa coletar amostras de areia, e suas descobertas em buracos azuis na Flórida revelaram a presença de isótopos de rádio e radônio na água, indicando uma possível conexão com o aquífero de água doce da Flórida. Em outra pesquisa subaquática realizada pelo Instituto de Pesquisa da Baía de Monterrey, MBARI, foram descobertos até 15 mil buracos ao longo da costa da Califórnia. Esses estranhos, buracos redondos no fundo do oceano, com diâmetros de até 600 metros, são de origem desconhecida e foram encontrados enquanto os cientistas investigavam grandes depressões misteriosas no fundo do mar. Algumas dessas depressões, inativas há mais de 50 mil anos, são muito mais recentes, sugerindo diferentes períodos de formação. Uma teoria sugere que objetos lançados por humanos ao mar podem estar contribuindo para a formação desses buracos. Nas profundezas escuras dos buracos azuis, o oxigênio é escasso e a luz solar está disponível apenas perto da superfície. A água marinha salgada em um buraco azul muitas vezes é coberta por água doce menos densa, e os dois tipos de água mal se misturam no corpo isolado. Devido a essas condições, os buracos azuis são, em grande parte, isolados da variedade de vida e fontes de alimentos encontradas em outras partes do oceano. Nessas cavidades, ricos ecossistemas prosperam nas profundezas inóspitas, incluindo espécies de camarões, ácaros aquáticos, copépodes e outros crustáceos. Como a comida é escassa, essas espécies se alimentam de bactérias e outras formas de vida pequenas, sustentando a cadeia alimentar. À medida que os buracos negros devoram o que cruza o seu caminho, surge a pergunta: o que os buracos azuis comem? Cerca de 1/3 desses buracos contém resíduos humanos, como sacos de lixo, baldes de 5 galões e até mesmo um crânio de baleia. A teoria mais aceita até agora é que os seres humanos inadvertidamente estão contribuindo para a formação desses buracos com seus resíduos. Quando algo cai no fundo do mar e permanece lá por algum tempo, a vida marinha pode se instalar e transformar o objeto. Assim, os buracos azuis oferecem uma oportunidade ideal para pesquisas arqueológicas e também fascinam os mergulhadores, embora mergulhar nessas cavidades possa ser perigoso. O Blue Hole, em Dahab, Egito, é possivelmente o local mais perigoso, com estimativas de que 130 mergulhadores tenham morrido lá nos últimos 12 anos. No entanto, mergulhadores devidamente treinados podem explorar o buraco e apreciar a beleza de seu interior. Se você gostaria de mergulhar em um desses buracos azuis, deixe-nos saber nos comentários.